está recebendo aqui no nosso estúdio o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Satisfação, Vitão. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço. Ele estava vendo aqui e falou que ano que vem, fechado com a gente, né? Ano que vem já vou botar na agenda aqui não é para os 7K não, para os 21. Vambora. 21 então, meia com o deputado Eduardo Bolsonaro, tá fechado já para o ano que vem. Falando nisso, ele veio aqui bater um papo, tá visitando a região. Primeiro, bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, bom dia porque não almoçou também, né? Não almocei ainda não. Então tamo junto no Tô bom até dia. de jejum aqui, inclusive. Agora, deixa eu falar de uma polêmica aqui. Obviamente que tem muita discussão, tem alguns falam de legitimidade, outros não, sobre a questão da decisão do STF, a descriminalização do porte da maconha, que vem sendo assunto nos últimos dias. Passou para o Congresso, ou seja, vocês vão debater e discutir sobre isso. Como é que está essa expectativa em relação à discussão sobre isso, essa decisão do STF? O que você tem conversado com seus colegas? Primeiro a gente sempre se posiciona contra, né, qualquer tipo de facilitação à entrada de drogas nas casas das pessoas. Né? Quem tem algum viciado na família ou já conheceu um pouquinho de perto essa realidade sabe que isso daí tem que ser abominado. E quando o STF fala que vai permitir, né, o porte de até 40 gramas de maconha, e isso daí não vai ser sequer crime, vai ser no máximo uma infração administrativa, na verdade o que ele está fazendo, ele está incentivando e está inclusive mexendo no gerenciamento do tráfico de drogas. Porque se a polícia agora surpreender aquele criminoso, que muitas das vezes vai preso por tráfico de drogas, mesmo tendo cometido vários outros crimes, mas no flagrante o que fica claro na questão probatória dentro do processo judicial são as drogas, né? Nem isso daí vai mais poder ser feito porque eles vão se especializar e só vão andar com 40 gramas no bolso, o que dá para mais de 100 baseados. Ele vai poder vender tranquilamente sem ser importunado. Então esse é o primeiro ponto. E a questão maior por trás desse assunto, Vitão, é qual é o papel do Congresso Nacional? Porque se for para o STF legislar sobre tudo, estão gastando dinheiro pagando meu salário, pagando minha assessoria e etc. Fecha logo o Congresso e bota tudo na mão dos 11 lá que não receberam nenhum voto. E eu acho que ia ter uma discussão, até coloquei isso em pauta, uma questão de discussão de especialização. Como é que o STF pode discutir ou legislar sobre uma quantia de 40 gramas, sem ter uma noção do que isso pode representar de perigo? Sim, sim. E a atribuição deles, né, é serem os guardiões da Constituição. É por isso que hoje em dia se fala tanto em impeachment de ministro do STF, né, em reconfiguração do sistema judiciário nacional, ou até em nova Assembleia Nacional Constituinte. É porque eles não param de fazer isso. Né? É com relação à prisão de pessoas que não têm foro por prerrogativa de função, eles estão prendendo velhinha de 71 anos, eles estão legalizando questão de maconha, tudo, absolutamente tudo, aborto, né? Outra questão também, mês passado, aborto, isso tudo é matéria do Congresso. Inclusive, né, o ministro Luiz Fux, ele falou muito bem, isso daí é para o Congresso Nacional, para os eleitos, e não para o Supremo Tribunal Federal. Queria que você falasse um pouquinho sobre a Escola Cívico-Militar. A gente teve aqui encabeçada tanto pelo Tenente Coimbra, o deputado estadual que está aqui conosco, Paulo Mansur, também falou bastante, legislou sobre isso. E o que você acha da implantação e como isso pode ser implantado no sistema federal no nosso país? Vitão, é lamentável que tudo que dá certo, né, tudo que estava indo bem durante o governo Bolsonaro, o Lula faz questão de desfazer. Né? Então, se com o Bolsonaro a gente tinha esse programa indo adiante, que colocava disciplina, ordem, botava a molecada para estudar, os pais tranquilos de deixar o seu filho dentro da sala de aula, que não ia aprender coisa errada. Agora, com o governo Lula, ele está acabando com as escolas cívico-militares e, ao que parece, ele não tem criticado essa questão das drogas, que certamente vão invadir de maneira mais fácil as escolas das nossas crianças. Graças a Deus, né, a gente mora em São Paulo. Nós estamos falando aqui do estado de São Paulo e aqui o governador Tarcísio sancionou a lei que, inclusive, o Paulo Mansur, o Gil Diniz, outros deputados que estão aqui conosco, estaduais, venceram uma batalha dentro da Assembleia. Eu nunca vi, Vitão, né, organização estudantil se dedicar, né, a universitários ou pseudo-universitários, aquele padrão nem estuda nem trabalha, se dedicar a ir para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo a trabalhar contra um projeto desse. Tentaram intimidar os deputados, fizeram quase que um quebra-quebra, que só não foi maior graças à Polícia Militar, que sentou a borduna no pessoal lá. Inclusive, o que eu mais ouvi de comentário quando eu postei esse vídeo era o pessoal falando: eu pago imposto, é para isso mesmo, queria ser policial militar, é nessa hora, porque ninguém aguenta mais esse pessoal. O cara não estuda, não trabalha e não quer deixar os outros terem escola cívico-militar. Mas não reclamam quando tem maconha sendo liberada para as nossas crianças. Então, finalizando, graças ao Gil Diniz, ao Mansur e a outros deputados estaduais, foi aprovado. E em São Paulo, a gente tem esse guarda-chuva. Então, obrigado, governador Tarcísio de Freitas. Ano que vem, começa a ser implementada com força total escolas cívico-militares
pelos municípios aqui do estado de São Paulo. Acho que outro guarda-chuva interessante nós trouxemos aqui... Se o STF deixar, né? Porque tem ação do PSOL para impedir lá no Existe Congresso, ainda lá no um outro ponto ainda correndo em relação a isso. Falando desse guarda-chuva do estado de São Paulo, até o próprio deputado estadual que está conosco, Paulo Mansur, aprovou, durante também uma longa discussão, aprovou a questão da tornozeleira eletrônica nos estupradores, tanto para estupro de vulnerável quanto aqueles que cometem, né, com aqueles não são considerados vulneráveis. Isso pode crescer em âmbito federal? Achei um projeto bem interessante, porque a gente começa a monitorar esse tipo de criminoso, que é uma das piores espécies que tem de crime. Nem os próprios presidiários suportam, né? A gente estava falando isso agora há pouco, para começar a monitorar essas pessoas para saber, pô, será que tem condição? Primeiro, se tem condição de sair, que já nem deveria. Mas se sair, pelo menos tem um monitoramento. Eu sou favorável, também sou autor, né? Assim como esse projeto aí do Paulo Mansur, eu também tenho no Congresso Nacional um projeto, tal qual o do deputado Jair Bolsonaro, de castração química de estupradores, como condição para ele progredir de regime, né, é o que nossa lei permite, mas para que ele progrida de regime, ele se submeta voluntariamente à castração química, que é feita através de hormônios, que muitas das vezes ele sabe que ele é um doente e ele precisa de uma assistência para ele conseguir também parar de ter essa conduta. Infelizmente, esses projetos têm uma dificuldade muito grande de ir à frente por causa de uma forte presença da esquerda dentro do Congresso Nacional. Normalmente são deputados do PT, do PSOL, do PSB, mas certamente seria uma medida de grande valia. Só que o Brasil está numa situação tão calamitosa na área de segurança que se nós conseguirmos impedir, né, revogar aquela a DPF que falam, né, que o Supremo Tribunal Federal julgou, por exemplo, para impedir a Polícia do Rio de fazer incursão dentro de favela dominada pelo tráfico de drogas, isso já seria de muita boa valia, ou mesmo se retirassem as câmeras dos policiais militares aqui do estado de São Paulo. Sempre quando vem esse assunto para debater, tem a grande questão. Se for retirada, no dia seguinte, os tribunais ou o STF vai mandar voltar. Mas olha, a minha posição, Vitão, é que se os tribunais forem tomar alguma atitude contrária a isso e se meter numa política de governo, deixe que eles o façam. O que não pode somos nós levarmos a culpa por conta dessa questão toda. Queria que você falasse um pouquinho, né, saindo um pouquinho do âmbito do Brasil, nas eleições francesas, que a ultradireita já se posicionou e ganhou o primeiro turno das eleições, né, modo de falar, e a esquerda começou a se posicionar em relação a isso. É uma resposta dos franceses em relação a tudo que está acontecendo e o governo de Emmanuel Macron? Com certeza, com certeza. Esses ventos que sopram lá, depois eles sopram aqui. Se você for olhar, por exemplo, a eleição do Bolsonaro, antes teve a eleição do Trump, depois a eleição do Milley, eles são todos outsiders que chegaram ao poder. Aí o Trump saiu, não foi reeleito nos Estados Unidos, em condições muito semelhantes à não reeleição do Bolsonaro aqui no Brasil. Sempre aquela suspeita, para ser suave aqui, né? Aquela suspeita de intervenção dentro da eleição, vamos assim dizer. Bem, a resposta começa a ser dada. A Europa, na eleição europeia, já elevou demais a bancada de direita dentro do Parlamento Europeu. E agora a França, Vitão, mais um recado muito bem dado. Não é que foi uma vitória. A Marine Le Pen, que é a representante da direita lá, ela deu uma lavada no Macron. O Macron, assim, ele está piscando, fazendo assim, querendo fazer aliança com todo mundo para tentar barrar e não vai conseguir barrar o avanço na direita na França. Lembro, em novembro teremos eleição nos Estados Unidos. Isso tudo, gente, vai impactar aqui no Brasil também. Eu tenho certeza que isso daí vai trazer cada vez mais esperança da direita retornar à presidência em 2026. Nós tivemos um crescimento também da ultradireita em Portugal, que é um país que sempre foi conhecido... Extrema Max... conhecido como socialista há um largo tempo, e tivemos um grande crescimento da ultradireita também, né, em Portugal. E a gente tem, você citou a eleição Trump-Biden. O primeiro debate já foi um debate muito polêmico em relação à postura do Biden e tudo que aconteceu. O que você espera dessas eleições americanas, que também tem uma influência de 200% direta no país? Eu acho, Vitão, que o Biden ele caiu numa casa de caboclo. Porque não pode se dizer agora que você está surpreso com a demência do Biden. E aqui o demência eu falo, né, com todo respeito. Né? Um dia todos nós seremos velhos e podemos sofrer com um Alzheimer, com Parkinson, com uma doença, alguma doença nesse sentido. Então, o que eu acho? O próprio pessoal do partido dele, da esquerda lá, que é o chamado Partido Democrata, armou esse debate, porque ele não é um debate que está dentro do calendário eleitoral americano, para que o Biden realmente demonstrasse toda a sua condição de senil,
e assim surgisse a atmosfera para que o Partido Democrata troque a candidatura do Biden. Eles podem fazer isso até agosto, Vitão. Então a expectativa é de que até agosto, a gente não sabe se vai ser a vice do Biden, né, a Kamala Harris, ou o governador da Califórnia, né, o Gavin Newsom. E um debate interessante está ocorrendo dentro dos Estados Unidos. É que normalmente o vice-presidente lá, ele concorre para a eleição. O Biden foi vice do Obama. Sim. Al Gore foi outro vice também que concorreu à eleição. Então, o natural seria que a vice do Biden concorresse, que é a Kamala Harris, que é uma negra, descendente de índios. Só que o pessoal da esquerda acha que o governador da Califórnia, né, o Gavin Newsom, ele tem mais chances. E aí está o conflito da esquerda identitária, né, entre um governador branco com mais chance de eleição ou manter a candidatura de uma mulher negra, o que é emblemático para a esquerda. Está divertido de acompanhar esse quebra-pau deles lá. Deixa eu, para terminar o nosso bate-papo, candidato? Eu gosto de surpresas assim, eu gosto de surpresas assim. Olha, eu vou falar com satisfação. O presidente Valdemar da Costa Neto, nós estivemos em Taubaté, em Campos do Jordão, fazendo alguns lançamentos de pré-candidatura. O pessoal acha que é armado. Eu estou falando do meu coração, né? Não foi nada combinado, né? O presidente Valdemar do partido, ele lançou, né, a ideia de que eu possa vir a concorrer ao Senado. Óbvio que eu recebo com muita satisfação, porque o Senado ali são apenas 81 senadores, a Câmara tem mais gente, são 513, mas tem água para rolar embaixo dessa ponte. Certamente eu trabalho para ser o melhor deputado federal possível e, Deus quiser, a gente, confirmando essa pré-candidatura, quem sabe eu me coloco à disposição para que vocês aqui do estado de São Paulo decidam o que é o melhor nome para o Senado. Deputado, quem quiser te acompanhar, redes sociais, por favor. Bolsonaro SP, em basicamente todas as redes, né? Bolsonaro SP de São Paulo, tá lá na Rede X, no Instagram, no Twitter, todas as redes sociais. Deputado federal Eduardo Bolsonaro batendo papo Vitão, conosco. satisfação. E marcado, hein? Para meia do ano que vem, estará presente Junto conosco. com o Vitão. Junto fechado. Grande abraço, Obrigado, deputado. Vitão. Tudo de Bom bom. trabalho. Beijo na família. Fica Com Deus.